todos, estamos aqui mais uma vez. Sou Luiz Souza, pós em Engenharia de Segurança do Trabalho, formação também em Administração de Empresas e mais de 30 anos na área de Engenharia de Segurança do Trabalho, atuando no campo da prevenção, consultoria para muitas empresas e um histórico também de dar aulas em escolas técnicas para a parte de segurança. Vamos voltar falando sobre riscos. Então, achei por bem, primeiramente, fazer uma apresentação baseada no Guia 73 de termos de riscos. Né? Então, é muito importante ter isso aí em mente para que venhamos desenvolver um trabalho considerado bom. Esses aqui são os itens que nós estaremos abordando. Começando com o objetivo. Qual é o objetivo nosso? Desenvolver competências nos envolvidos em gerenciar riscos. Então, a gente vive, de certa forma, numa sociedade de risco. Então, gerenciar risco sempre é uma boa tática de trabalho para que possa diminuir chances de um evento indesejável acontecer. Então, tá lá. Profissionais que estão envolvidos nas atividades da ISO e ESC e desenvolvedores de normas, guias, procedimentos e códigos de prática relativos à gestão de riscos nacional de setores específicos. Então, daqui coloquei aqui a análise do queijo suíço. Então, o que seria a análise, o esquema queijo suíço em uma visão macro, onde temos as chances de erro. Estou aqui mostrando o desenho do queijo suíço e colocando uma série de, como se fosse um processo sistematizado, mas botar como queijo suíço, porque o queijo suíço tem um monte de furo, né? Tem um monte de furo e é possível se acontecer alguma coisa ali. Então nós temos aqui diversos aspectos de eficiência no sistema, onde tem a presença de pessoas. O ser humano ele tem alterações. O ser humano ele pode vir ser uma pessoa muito cuidadosa com o trabalho, mas de repente um evento na vida dele pode se criar criar variáveis no seu comportamento. Né? Então isso é uma coisa muito própria do ser humano. Então, onde tem esse tipo de variável, o espectro do erro pode estar próximo. Então a gente tem que diminuir ao máximo as probabilidades de um evento indesejável acontecer. Então a gente só vai conseguir isso conhecendo as possibilidades das falhas. Então tem as falhas no próprio processo, mas sabendo que tudo isso é construído pelo ser humano. Então tem que ter fiscalização, tem que ter PDCA, tem que ter controle, tem que ter verificação. Às vezes a verificação tem que ser por mais de uma pessoa. E conhecer muito bem do fator humano. Então aqui a gente colocou alguns itens alguns pontos relacionados ao fator humano. Distração e limitação pessoal, olhos longe da tarefa, a pressa, a autoconfiança, e também aqui mente longe da tarefa, perda de equilíbrio e firmeza, tarefas repetitivas também entra nisso, estresse, própria fadiga, adaptação do homem ao trabalho, a questão da ergonomia, a adaptação do homem ao homem a trabalhar relacionamento interpessoal e equipes, né? Então isso tudo é um conjunto grande de coisas que precisam ser gerenciadas para que venha evitar a falha, evitar o erro humano. Então hoje nas normas voltadas para a gestão de risco, elas tratam também da questão do fator humano. Então é importante ter um conhecimento bom do fator humano para que possa trabalhar o gerenciamento de risco de maneira adequada. Então termos relacionados ao risco. Então o Guia 73 é genérico e é compilado para abranger o campo geral de gestão de riscos. Os termos são organizados na seguinte ordem, que estaremos vendo à frente. Então, termos e riscos. Então, termos relativos aos riscos, né? Termos relativos à gestão de riscos, né? Relativos ao processo, a gente até comentou um pouquinho. Termos relativos à comunicação consulta, ao contexto. A gente vai estar falando disso tudo. Estou repetindo aqui, mas para fixar bem o conceito. Estando bem familiarizado com esse guia, certamente trabalhar com análise de risco vai se tornar uma tarefa bem mais prazerosa e até mais fácil.
Então, vamos lá. Pretende-se o que com este guia? Pessoas envolvidas em gerenciar riscos. Então, quem trabalha com a área de segurança do trabalho, quem produz, monta, né, planejamentos estratégicos de empresas, então precisam gerenciar riscos, né? Voltado para a saúde. Então, nós vivemos numa sociedade de risco. Então, o risco ele sempre vai estar presente. O risco pode ser aplicado a coisas que são boas e coisas que às vezes não são boas. Então, o que tem que fazer? Gerenciar o risco e criar um controle para isso. Risco zero existe? O risco zero é só se você não fizer nada. Aí o risco é zero. Mas é uma sociedade de risco. Então, o risco sempre vai estar presente em todos os campos, todos os ramos. Se buscar fazer uma análise legal, tentar quantificar, vai encontrar chances, riscos ali. Né? Os riscos são termos matemáticos. E, em outras palavras, bem simples, o risco é a chance de algo acontecer. Então, pessoas que estão envolvidas em atividade isso também está aqui, ó, desenvolvedores de normas, guias, procedimento de trabalho, procedimento de segurança, procedimentos organizacionais, uma série de procedimentos. Isso aqui foi uma nota retirada da ISO 45000, a nova ISO voltada para a parte de saúde e segurança. Mas todas as normas voltadas aqui, que tratam de risco, elas sempre têm um alinhamento, vamos dizer assim. Então, o que é o risco? Risco é o efeito da incerteza nos objetivos. Então, sempre existe um grau de incerteza. Vamos dar um exemplo. A pessoa monta uma empresa. Ela não monta uma empresa para falir, mas sempre tem a incerteza de dar errado. Ela tem que, ao longo da sua história, ela precisa se reinventar. Segundo os especialistas, muitas empresas fecham aí, a maioria, antes de completar um ano. Uma outra grande parte fecha num período de 5 anos. Então, quer dizer, e tem muitas, talvez, que dominavam mercados que foram perdendo o mercado para outros também. Ou seja, é uma coisa que sempre tem o espectro da incerteza. Então, o que é o risco? É o efeito da incerteza nos objetivos. Então, precisa estar sempre se reinventando, sempre se atualizando, sempre se reestruturando, não só as organizações, mas os empregados de maneira geral. Então, todos nós temos, né, o espectro do risco sempre pairando por perto. Então, risco é o efeito da incerteza nos objetivos. Então, nota 1. Aí vem aqui umas notas explicativas que nos dão uma visão bem aprimorada do risco. Então, aqui, ó, o que é a nota 1? O que é um efeito? Se o risco é o efeito da incerteza, então, um efeito é um desvio em relação ao esperado, que pode ser positivo ou negativo. Um ponto fora do gráfico, uma reclamação, um questionamento, né? Então, isso tudo, um barulho diferente, um ruído diferente, isso tudo é um desvio. Nota 2. Os objetivos podem ter diferentes aspectos, tais como metas financeiras, aí aqui a gente vê a abrangência da coisa. Depende do seu objetivo. Pode ser financeira, que envolve saúde das empresas, saúde e segurança no trabalho e também ambientais. E podem aplicar-se em diferentes níveis, como também estratégica, eu já citei anteriormente, e em toda a organização. Caso de projetos, de produto ou até de processo. Então, o objetivo ele é aplicado em tudo precisa de um objetivo. O risco é muitas vezes caracterizado pela referência aos eventos potenciais e às consequências. Quer dizer, algo que possa surgir, né, acontecer e ter uma consequência. Ou até a combinação dessas duas situações aqui, os eventos e as consequências. Nota 4. O risco, muitas das vezes, é expresso em termos de uma combinação de consequências de um evento, aqui, ó, alinhado com a nota 3, incluindo mudança nas circunstâncias e a probabilidade de ocorrência associada. Então, isso aí já implica numa matriz de risco, né, também. Nota 5. A incerteza é o estado, mesmo que parcial, da deficiência das informações. Então, quando não se tem um bom treinamento, quando a pessoa não sabe exatamente todos os processos de trabalho, detalhadamente, não há experiência, não há capacidade de trabalhar em grupo, tudo isso vai gerando uma certa incerteza, falta de relacionamento, falhas no relacionamento interpessoal,
o próprio comportamento da pessoa vai criando incertezas, né? Criando incerteza. E nisso vai aumentando o quê? Então está aqui a consequência, podendo ter consequência e probabilidade. Então isso aqui também usa-se matriz de risco. E nós vamos estar falando numa outro vídeo sobre as matrizes de risco, nesse mesmo assunto relacionado a risco. Então tem matrizes diversas. Então lá nós estaremos falando sobre isso e até como se construir uma matriz. Então tá aí, pessoal, 5 notas importantes relacionadas ao risco. E o risco é o efeito da incerteza. Agora, termos relacionados à gestão de riscos. Atividades coordenadas para dirigir e controlar uma organização no que se refere a riscos. Estrutura de riscos, conjunto de componentes que fornecem os fundamentos e os arranjos organizacionais para a concepção, implementação, monitoramento, análise crítica e melhoria contínua da gestão de riscos através de toda a organização. Então, essa é a ideia da coisa. Então, em relação aos termos relacionados à gestão de riscos, nota 1. Os fundamentos incluem a política, objetivos, mandatos e comprometimento para gerenciar os riscos. Nota 2. Os arranjos organizacionais incluem planos, relacionamentos, responsabilidade de recursos, processos e atividades. E a nota 3. Estrutura da gestão de riscos está incorporada no âmbito das políticas e práticas estratégicas e operacionais de toda a organização. Então, política de riscos. Então, tem que haver uma política. Então, declaração das intenções e diretrizes gerais de uma organização relacionadas à gestão de risco. Então, você vê ali a imagem mostrando, né? Isso aqui é o risco, né? Precisa dar continuidade. Então, alguém vai ter que servir de acesso para isso. E para isso, está querendo dizer também que as pessoas ajudam nisso. As pessoas que vão trabalhar na gestão de risco vão viabilizar meios, né, análise, avaliação, de forma que possam continuar a sua caminhada. Então, esse aqui foi o risco que aconteceu na ponte, o risco da ponte se romper, que é o caminho. Então, o caminho se rompeu, vai ter que dar um jeito de continuar a caminhada. Então, é importante ter isso aí bem definido. Então, tem que ter uma política de gestão de risco em todas as áreas. Todas as áreas. Então, toda organização hoje precisa de políticas de gestão de riscos. Então, plano de gestão de risco. Agora vem um plano. Eu tenho a política, que é as intenções, agora eu tenho um plano. Esquema dentro da estrutura de gestão de risco, que especifica a abordagem, os componentes de gestão e os recursos a serem aplicados para gerenciar os riscos. Então, nota 1. Os componentes de gestão tipicamente incluem procedimentos. Aí, ó. Então, o procedimento é uma medida de controle. Então, o procedimento é como se fosse uma receitinha de bolo, né? Pessoas seguindo aquele procedimento, vai diminuir suas falhas, considerando que o procedimento é feito baseado em manuais, baseado em normas técnicas, nacionais e internacionais. As práticas, né? A experiência, atribuição de responsabilidade, sequência e a cronologia das atividades. Então, nota 2. O plano de gestão de risco pode ser aplicado a um determinado produto. Aí, ó. Então, temos muitos produtos. Então, um exemplo típico de produto, quando você vai no supermercado, você vê milhares ali de produtos. Processo e projeto, em parte ou em toda a organização. Então, o plano de gestão de risco ele é extremamente abrangente e a sua abrangência é de praticamente toda a organização. Então, agora temos o processo de gestão. Processo de gestão. Aplicação sistemática de políticas, procedimento e práticas de gestão para as atividades de comunicação, consulta, estabelecimento do contexto. Então, o que nós temos, né? É o que nós temos. Aí, vamos agora alinhando o restante. Termo de comunicação e consulta. Isso é uma parte muito importante do processo. Então, a comunicação e consulta. Processos contínuos e interativos, desculpa, então, escrito errado aqui, tem que corrigir. Interativos, que uma organização conduz para fornecer, compartilhar ou obter informações e se desenvolver um diálogo com as partes interessadas e outros, com relação a gerenciar riscos. Então, isso envolve o quê? Vamos lá ver.
Nota 1. Informações podem referir-se à existência, natureza, forma de probabilidade, severidade, avaliação, aceitabilidade, tratamento ou outros aspectos da gestão de risco. Então, isso está se referindo à comunicação e consulta. Então, a consulta é um processo bidirecional de comunicação sistematizada entre uma organização e suas partes interessadas. Então, as partes interessadas, muitas vezes, é externa também. Precisa ter uma comunicação externa, dependendo do risco que se tenha. Eu vou dar um exemplo. Você tem uma usina nuclear, a geração de energia elétrica. Ali você tem que ter planos de emergência, planos de contingência, e a própria comunidade que está perto, né, a população que está ali ao redor, né, e ela precisa estar ciente de o que tem que fazer em caso de haver alguma ocorrência, baseada nos riscos encontrados, e aplicar a medida de controle ali, né, identificar os perigos, aplicar as medidas de controle para que se tenha um risco tolerável, um risco aceitável. Aqui, ó, um processo que impacta uma decisão através da influência ao invés do poder e uma entrada para o processo de tomada de decisão e não uma tomada de decisão em conjunto. Então, tudo isso aí vai dar elementos, informações para que seja tomada decisão, mas não quer dizer que a decisão seja em conjunto. A decisão, às vezes pode ser até quem faz parte do grupo, pode ser voto vencido em uma questão ou outra. Então é importante ter isso em mente. Mas, de qualquer forma, a ideia é na comunicação e consulta. Comunicar e consultar. Consultar todas as partes interessadas. Então, pessoa ou organização pode afetar, ser afetada ou perceber-se afetada por uma decisão ou atividade. Você vê como é que são as coisas. Eu trabalhei numa empresa multinacional há muitos anos atrás e essa empresa, ela atravessando a rua, tinha diversos prédios, né, pessoas morando ali, né, prédios de moradia. E quando se estava à noite o pessoal trabalhando, usando ar comprimido, o barulho era bem elevado. Então, sempre tinha processos judiciais contra a empresa sobre essa questão do barulho, tem até a lei do silêncio. Então, a empresa estava afetando pessoas. Estava afetando pessoas e automaticamente poderia ser afetada. Na questão de perceber-se, às vezes, a lei municipal dá lá um valor para o ruído, né, noturno, né, que vai pela madrugada. Né? Então, tem um valor para o ruído. Então, a gente tivemos que fazer um trabalho lá, avaliando isso detalhadamente, a percepção das pessoas que era o ruído somente da fábrica que trabalhava, que o incomodavam. Mas, na verdade, também era associado, passando carros aonde ia, passando moto, onde o ruído ficava muito alto, além do ar comprimido lá dentro da unidade. Mas, enfim, só para se ter uma ideia, né, a questão de afetar, ser afetado ou perceber-se afetado por uma condição, vamos dizer assim, e você tem que tomar uma decisão. Nota, um tomador de decisão pode ser uma parte interessada. Então, quais as decisões? A gente tinha que tomar uma decisão porque pessoas afetadas botavam na justiça, tinha que gerar relatório, gerar documentos e ser apreciado lá no processo judicial. Então, é importante ter em mente isso aí para poder evitar até esses constrangimentos. Uma outra coisa também importante na comunicação e consulta é a percepção do risco. Então, já coordenei obras que começava às 7h30 da manhã a obra, e pessoas se incomodavam com aquela obra, porque incomodava o filho, mas a gente explicava, olha, tem a lei do silêncio, mas aqui no caso você já está fora da lei do silêncio, então a gente está dentro do nosso horário de produtividade. Nós temos que construir isso aqui. Então, infelizmente, não dá para a gente, vamos dizer assim, eliminar isso. Então, às vezes percebe-se que tem um risco, mas está percebendo de maneira inadequada, porque está incomodando, mas na verdade não tem fundamento, não tem amparo legal, vamos dizer assim. Então, a percepção do risco é importante. Então, tem muitas obras que são feitas que precisa se ouvir a comunidade, ter encontros para isso, haver discussão para explicar o que vai acontecer, às vezes o incômodo que vai gerar, para que haja uma percepção de risco apropriada. Então, isso envolve interna e externamente, a visão
de risco interno e externo. Nota, a percepção de risco reflete as necessidades, questões, conhecimentos, crença e valores da parte interessada. Então, termos em relação ao contexto. O contexto, o nome já diz, né? Nós temos que nós vivemos contextos diferentes, então tem muitos contextos. Hoje nós estamos vivendo um contexto de um determinado governo que trabalha numa linha de gestão governamental. Então isso tudo vai criar o quê? Mudanças, vai criar novas diretrizes, novas prioridades. Prioridades mudam, né? Precisamos estar também. Isso tudo cria novos riscos, aumenta alguns outros riscos, diminui outros tipos de riscos e o contexto é sempre importante estar analisando. Hoje, na norma ISO 9001, a última versão, 2015, que está valendo hoje, ela fala sobre o contexto. Então, a organização precisa analisar o seu contexto. Em que contexto eu estou? Qual contexto que você está? Então, é importante o estabelecimento do contexto, definição dos parâmetros externos e internos a serem levados em consideração para gerenciar os riscos. Estabelecimento do escopo e dos critérios de risco para a política de gestão de risco. Então, o próprio governo, a legislação, as normas, elas vão mudando o nosso contexto. Então, é preciso estar sempre se reinventando, sempre se atualizando, e essa atualização pode gerar novos riscos, pode aumentar os riscos já existentes, como pode diminuir alguns outros riscos já reconhecidos, ou como pode criar novos riscos também. Então, ainda no contexto externo, ambiente externo no qual a organização busca atingir seus objetivos. Então, o contexto externo é muito importante. Então, você vê, vou dar um exemplo sobre isso, já teve casos de eu rejeitar um certo produto, não querer comprar, porque não me agradou. Num outro momento, vi lá escrito assim, nova fórmula. Aí, provavelmente a empresa deve ter perdido o mercado, ela teve que se reinventar, senão fecha as portas. E aquela velha história, né? Alguém que esteja insatisfeito comenta mais com os outros do que aquilo que realmente possa o estar satisfazendo. Então, nisso, até minha esposa, na ocasião, você falou que era ruim isso aqui, não, mas está dizendo que está nova forma, vamos tentar ver aí, de repente melhorou, avançou. Isso tudo Por quê? Só um contexto, né? Dentro de um contexto, a empresa pode ter perdido o mercado e tentou se reinventar, tentou se reestruturar, ou tentou se modernizar, ou adequar para não perder mercado. Então, o contexto, analisar o risco dentro do contexto como um elemento para analisar risco é muito importante. Contexto externo pode incluir o ambiente cultural, a cultura que a gente vive, o local que a gente vive, social também, político, né? Comentamos sobre isso, legal, regulatório, financeiro, tecnológico, né? A tecnologia ela faz nascer novos negócios, como também sepulta outros. E não só negócios, mas também como profissões. Tecnológico, econômico, natural e competitivo, seja internacional, nacional, regional ou local. Então, o contexto externo precisa ser bem analisado. Os fatores-chave e as tendências que tenham impacto sobre os objetivos da organização. As relações com partes interessadas externas e suas percepções e valores. Então, isso tudo quer dizer, muita informação importante para que venha se trabalhar o risco. Então, é importantíssimo isso. Vou dar um exemplo aqui, na questão de saúde e segurança. Falei de negócio, falei de governo. Na questão de segurança do trabalho. Se tu vai fazer um empreendimento dentro de um local que as pessoas contratadas ali são área mais rural, não é uma área urbanizada e que tenha empresas, você vai ter muita gente ali que você precisa ter um cuidado um pouco maior devido à cultura local. Não está acostumado com isso. Aí se inscreve lá, a empresa vai, admite, então tem que ter um bom trabalho dentro desse contexto para aplicar treinamentos, capacitação, que às vezes não pode ser igual num lugar que a pessoa sai de uma empresa e vai para outra, já carregando um capital intelectual, já um comportamento dentro da organização, um lugar que não tem. Então isso tudo é importante para analisar o contexto de todas essas partes. Não só isso, mas também principalmente a questão ambiental. Então o contexto interno. Ambiente interno no qual a organização busca atingir seus objetivos. O contexto interno pode incluir governança, estrutura organizacional,
funções e responsabilidades. Políticas, objetivos e estratégias. Então, funções, voltando só um minutinho aqui no item anterior da nota, você viu responsabilidades. Então, tem lugares que fazem fusão de departamentos, então aumenta a responsabilidade de quem ficar à frente. Já é um outro contexto. Já é mais coisa para se cuidar, para se tratar. Então, os contextos são mutantes. Então, muitas empresas, na sua reestruturação, vivi muito isso, que às vezes tinham tanto gerente, tinha que diminuir 30%, 40% ou 20%. Isso, outros passavam a ser subordinados, já não ocupando o cargo de gerente, né, mas aumentava o contexto, fazia com que certos profissionais que assumiam, né, que eram selecionados, que eram escolhidos para assumir, eles ficavam com uma responsabilidade maior. Então o contexto dele mudou. Então as coisas são assim. Então, continuando, políticas, objetivos e estratégias implementadas para atingi-los. Então, os próprios procedimentos internos. Implantar um sistema de gestão numa empresa. Então, já ajudei muito a implantar sistema de gestão. Então, tem empresas que estão lá a sua história dentro de um contexto, conseguindo conviver com o mercado, conseguindo manter-se no mercado. E, de repente, começa a perder mercado e precisa de uma reestruturação e precisa também implantar um sistema de gestão para tornar os seus processos mais otimizados. Aí ali já era implementado um outro contexto e que muitos empregados, muitas das vezes, são desligados porque não se adaptam a esse novo contexto. Então, o contexto externo e o contexto interno precisam ser muito levados em consideração e está dentro dos procedimentos de norma. Então, capacidade compreendida em termos de recursos e conhecimentos, por exemplo, capital, tempo, pessoas, processos, sistemas e tecnologias. Isso tudo vai modificar também o contexto interno. Ainda no contexto interno, sistema de informação, fluxo de informação e processos de tomada de decisão, tanto formais como informais. Relações com partes interessadas internas e suas percepções de valores, são a relação dos órgãos co-irmãos de uma empresa. Cultura da organização, né? Toda empresa tem sua cultura organizacional. Normas, diretrizes e modelos adotados pela organização, formas e extensão das relações contratuais. Então, isso tudo, quer dizer, é mutante por força de mercado, do contexto externo também. Muitas das vezes precisamos alterar nosso modelo de trabalho interno. E isso implica também nas pessoas mudarem. E vai gerando novos riscos, ampliando outros, eliminando outros e, por sua vez, também criando novos. Critérios de risco. Termos de referência contra os quais a significância de um risco é avaliada. Então, nós vamos estar falando mais à frente. A análise de risco é a coleta dos dados, todos. A avaliação é para dar um peso. Vou dar uma medida para esse risco, vou dar um grau para esse risco, vou dar um nível para esse risco. Nota 1. Os critérios de risco são baseados nos objetivos organizacionais e no contexto externo e interno. Logicamente, nós vimos aí a importância dos critérios organizacionais, o contexto interno e externo, o nível de influência que ele tem. Então tem que estar sempre revendo, sempre atualizando, sempre se modernizando, e o que vem de fora também nos influencia. Relacionado ao processo. O processo de avaliação disso. Nós, de certa forma, estamos falando do processo até agora. Mas aí, como o guia ele é bem objetivo nessa parte, então a gente vai estar falando aqui processo de avaliação de riscos. Processo global de identificação de riscos, análise dos riscos e avaliação dos riscos. Nós costumamos chamar de identificação de perigos, análise e avaliação dos riscos. Então, por que o perigo? O perigo é aquilo que provoca dano, que também pode ser chamado de ameaça, né? Então, em termos empresariais, na metodologia SWOT, fala-se muito em pontos fracos, pontos fortes, ameaça, oportunidade, mas são termos, de certa forma, que há uma certa correlação. Mas são diferentes. Está aqui, ó. Identificação de riscos, quer dizer, nós falamos sempre em identificar perigos, porque o perigo é o que provoca dano, e analisar o risco de cada perigo. Mas muitos sustentam a ideia também que é identificar risco, analisar risco e avaliar riscos. Então, continuando, processo de busca, reconhecimento e descrição dos riscos. Então tem que ser descrito todo o processo ali, no falando de processo, temos que descrever detalhadamente.
Norma de segurança, por exemplo, todos os programas de segurança precisam descrever os processos detalhadamente. Toda substância que tem contato, como é que é feito, como é que o processo ele é desenvolvido, do princípio ao final, as interfaces que ele tem com outros tipos de processo, quantas pessoas trabalham nesse processo. Então tem que detalhar tudo isso para poder ir avançando no final dizer lá qual é a avaliação do risco. Nota 1. A identificação dos riscos ou perigo envolve a identificação das fontes, quer dizer, as fontes que é o que produz os eventos e suas causas e as suas consequências potenciais. Então isso tudo precisa ser levantado. Que produto químico se trabalha, qual ambiente que está, é ruidoso, todas essas coisas precisam ser levantadas. A identificação de risco pode envolver dados históricos, né? Pegar um histórico que se tem dentro da empresa, análises teóricas, opinião das pessoas, informar de especialistas, análise de riscos anteriores e as necessidades das partes interessadas, ou até análise preliminar de riscos, se a empresa já tiver seus processos funcionando, pode ser que tenha, assim, nas análises de risco, alguma análise crítica ou alguma observação que possa agregar ou possa dar condições de ser implementado algo a mais ou aperfeiçoamento. Como nós dissemos, né? Sempre as coisas podem estar mudando. A descrição dos riscos, descrição estruturada dos riscos, contendo normalmente 4 elementos. As fontes, o que provoca? Quer dizer, o que provoca a fonte? Qual é a fonte aqui? Ó? Por exemplo, aqui, ó, a fonte perigosa é essa aqui, ó, que é o que pode provocar dano. Qual é o risco? Isso aqui fechar e atingir essa pessoa. Então, quer dizer, a fonte, o evento que pode acontecer, isso aqui soltar, as causas e as consequências. Qual é a consequência? Lesão. Elemento que individualmente, aí vem a fonte de risco. Elemento que individualmente ou combinado tem o potencial intrínseco para dar origem ao risco. Então você tem lá, já levantou todas as fontes de risco e botou as medidas de controle, que a gente vai falar mais à frente. Você chegou ao nível de risco, certo? Você pegou todos os fatores, tudo que contribui para aquela atividade. Então, isso é uma questão bem importante para se entender. Então, determinada quantidade de fator de risco pode-se criar um risco de um nível alto. Isso no produto final. Então, para certas atividades, a gente tem que avaliar tudo isso. Todos os fatores de risco, todas as fontes de risco. Bom, nota, uma fonte de risco pode ser tangível ou intangível, né? Pode ser medida ou não medida. Intangível, que não se pode tanger, tocar, pegar, é intocável. Não é perceptível pelo tato, impalpável e incorpóreo. Por exemplo, vazamento de radiação. Tem radiação ionizante e não ionizante. Falando em termos de radiação ionizante. Você não está vendo. Mas pode se medir? Pode se medir, sim. Mas você não pode tocar, você não percebe pelo tato, é incorpóreo. Então, isso é uma energia. Mas ela é tangível, ela pode ser medida. Então, tangível que pode se tanger, tocar, sensível, tocado. Então, isso tudo tem que se analisar cada cenário, cada substância que tenha naquele processo. Evento. Ocorrência ou mudança em um conjunto específico de circunstâncias. É o evento. Ele aconteceu. Vai acontecer um evento. É muito como falar assim, a fazer uma festa, a fazer um evento, né? Então, você cria ali, né, uma série de situações que você vai colocar ali dentro e para dentro desse evento. Então, é um evento. Nota 1. Um evento pode consistir em uma ou mais ocorrências ou pode ter várias causas em um determinado evento. Nota 2. Um evento pode consistir em uma coisa não acontecer. Nota 3. Um evento pode algumas vezes ser referido como um incidente ou acidente. Então, teve um evento, né? Um incidente, ele, dentro do contexto internacional, o acidente, o conceito de acidente está dentro do incidente. No Brasil, o acidente ele é tido como
por força de lei da Previdência Social, que define o acidente como por exercício do trabalho a serviço da empresa que possa provocar lesão ou perturbação funcional. Então, nisso, de maneira resumida, é um acidente, mas dentro de um contexto internacional, o incidente também ele incorpora esses conceitos do acidente. Tudo bem? Mas o incidente também é considerado, alguém sentou numa cadeira e caiu, mas não se machucou, foi um incidente. Então foi um evento que aconteceu, mas não machucou ninguém. Mas o incidente no contexto internacional, ele abrange tanto o acidente quanto esses quase acidentes, como citei exemplo agora. Então, um evento pode, algumas vezes, ser referido como um incidente ou um acidente. E falou, então bateu com o carro, ia acontecer um evento, um acidente. Então, e um evento sem consequências também pode acontecer. Também pode ser referido como um quase acidente ou incidente, ou por um triste. Um evento. Então, um evento tem essas definições. Perigo, fonte de potencial dano. É o que pode gerar dano. Isso é o perigo. Isso aqui que essa imagem está demonstrando, tem perigo aqui? Tem. Então, qual é o perigo aqui? O perigo é a pessoa ser afetada devido à queda. Né? Mas tem o risco de cair? Tem. O risco é a chance de acontecer. Ele tem o risco de cair. Está perigoso por quê? Porque é uma coisa que não dá estabilidade para a pessoa andar. Então, ela está andando em uma superfície que não lhe dá total estabilidade. Então, isso é a fonte perigosa. Isso é o perigo. Ou uma situação perigosa. Então, o perigo pode ser uma fonte ou uma situação. Então, isso aqui seria o quê? Uma situação perigosa, não uma fonte. Um painel elétrico energizado ali é uma fonte perigosa. Isso aqui é uma situação perigosa. Qual é o risco? Então, o risco é esse indivíduo se desequilibrar, ter um mal súbito e cair. Proprietário do risco. A pessoa ou entidade com a responsabilidade e autoridade para gerenciar um risco. Então, essa pessoa é o proprietário do risco. Ele é o dono do risco. A legislação ela fala de maneira objetiva a esse respeito. Diz que quem cria o risco fica obrigado a controlá-lo. Isso é lei. Então, o risco é chances de alguma coisa acontecer. Então, a gente para nesse momento. Vou estar falando depois dos outros termos, que vamos ter aí em torno de mais uns 40 slides. Esse é o primeiro vídeo. A gente encerra aqui. Se tiver dúvidas, nos envie suas dúvidas através dos nossos canais que estaremos respondendo. Bons estudos e boa sorte!